Mais uma vez, todos sejam bem-vindos. Vamos hoje encerrar os estudos do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que é esse capítulo que trata dessa missão que todos nós temos, de não só nos iluminarmos através da nossa reforma interior, através da nossa evolução, mas da responsabilidade que todos nós temos de contribuir para a evolução do próximo e, portanto, a evolução do mundo. Nos iluminarmos para iluminar os outros, para inspirar os outros no seu processo de iluminação. Então, hoje nós vamos tratar de 3 temas que têm correlação com esse processo, com essa troca que nós fazemos com o próximo e com o ambiente. Que são os temas, não são os que gozam de saúde, que precisam de médico, a coragem e a fé, e carregar a sua cruz. Começando com esse primeiro ponto, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Essa é uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, onde Jesus se encontrava justamente na casa de Mateus. Ele havia acabado de chamar Mateus para que o seguisse, Mateus o segue, e Mateus o convida para uma refeição na casa dele. E, obviamente, onde Jesus ia um séquito de pessoas que queriam orientação, queriam aconchego. E, normalmente, essas pessoas eram aquelas que eram renegadas por aqueles ditos religiosos da época. Ou seja, ladrões, prostitutas, pessoas consideradas de má vida. Vendo essa situação, que na casa de Mateus Jesus estava cercado por essas pessoas, um fariseu que ali passa, lembrando que o fariseu era aquela pessoa que seguia, ou acreditava que seguia à risca o Velho Testamento, portanto era puro e, portanto, não fazia sentido se misturar com os impuros, ele faz um comentário, que na verdade era quase que para ironizar a situação, era um comentário mordaz. Ele pergunta a uma daquelas pessoas que estavam na casa de Mateus, no sentido de, por que o seu mestre se senta ao lado de pessoas, de publicanos e pessoas, entre aspas, de má vida? E Jesus escuta. E Jesus faz uma expressão, uma palavra, que tem um sentido de trazer essas reflexões do dia de hoje, que é, não são aqueles que gozam de saúde que necessitam do médico, mas sim os doentes. Parece óbvio, mas tem uma série de análises, reflexões que nós podemos fazer nessa pequena frase. Eu vou começar com uma análise que Emmanuel faz no livro Consolador sobre essa questão da saúde, comparando a saúde material com a espiritual, porque é disso que Jesus falava, da saúde espiritual. E Emmanuel diz que saúde material está interligada com equilíbrio. Ou seja, quando nós temos atitudes em equilíbrio com as necessidades do nosso corpo, nós temos saúde material. Um exemplo muito simples, quando falamos em alimentação. Uma pessoa que ou por falta de alimentação ou excesso não consiga alimentar-se de forma balanceada, no curto prazo, médio ou longo, ela vai ter problemas no seu corpo físico. Então, saúde material associada a equilíbrio.
E saúde espiritual. Na visão de Emmanuel, a palavra que se associa à saúde espiritual é harmonia. Harmonia a quê? Harmonia às leis divinas. Poxa, Leandro, isso é muito etéreo. Lei divina, o que é isso? O melhor tradutor para a nossa realidade das leis divinas, daquilo que nós devemos fazer, é Jesus Cristo. Está dito e escrito nos Evangelhos. Se nós pegamos o Sermão do Monte e colocássemos esse Sermão do Monte como nosso gabarito de vida, isso significa estarmos harmonizados com a lei divina. Qualquer coisa fora disso traz repercussões. Um exemplo muito simples. A ação no perdão. Quando nós decidimos não tolerar, não perdoar ninguém, nos magoamos com qualquer coisa, nos melindramos, quais são os sentimentos que nós geramos? Raiva, rancor. Construímos laços que não são de afinidade, são laços de rancor, de ódio com o outro. O outro passa na nossa frente, faz um mês que nós não vemos. Quando ele passa na nossa frente, começa a doer o estômago, formiga o braço. Nós queremos matar o sujeito. Isso é desvio da lei divina. Faz mal para nós mesmos. O fulano nem sabe que a gente existe. Mas para nós estamos carregando esse fardo. Quando nós decidimos perdoar, e aqui eu não vou entrar na questão do processo do perdão, porque é uma conversa longa, mas vamos imaginar que nós decidimos, enfim, perdoar. Não há um alívio, não há um sentimento de paz de espírito. E eu não estou dizendo nem se reconciliar, que é o passo seguinte, mas pelo menos que aquela pessoa não nos faça mais mal. Então, isto é vibrar em linha com o que o Cristo nos disse e em linha com o chamada saúde espiritual. Agora, por que isso é importante aqui? Porque quando nós fazemos esse raciocínio, todos nós, sem exceção, de alguma sorte, somos enfermos. De alguma sorte, somos enfermos. Se nós fizermos um inventário das nossas atividades e pensamentos ao longo do dia, com certeza nós não trabalhamos 100% do nosso tempo naquilo que o Cristo nos ensinou. Portanto, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos enfermos. Assim sendo, quando nós olhamos para a passagem, os fariseus também eram enfermos. Mas qual era a diferença entre os fariseus e aqueles que foram buscar Jesus? Aqueles que foram buscar Jesus já compreenderam que estavam necessitados. Os fariseus ainda precisariam de algum tempo. Então, essa é a primeira reflexão que nós precisamos fazer. De nós nos conscientizarmos da necessidade de nos ajustarmos, de buscarmos comportamentos, atitudes e pensamentos alinhados com o Evangelho. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão tem a ver com o médico. Naquele momento, Jesus era o médico e ainda continua sendo o médico dos médicos. Só que, se o mundo, o planeta Terra, ele é composto de pessoas enfermas, essas pessoas enfermas precisam de orientação, precisam de apoio, de auxílio. E esse apoio e auxílio não vem apenas, única e exclusivamente do Evangelho. Vem através do apoio de outros. E quem são esses outros? São aqueles que nos inspiram, são aqueles que mostram virtudes, são aqueles que mostram ações no bem.
Mas esses outros também não são enfermos? Sim, são enfermos, mas ao mesmo tempo são médicos. Então todos nós somos enfermos, somos médicos daqueles que são próximos de nós. Todos nós necessitamos de médicos, todos nós necessitamos de pessoas que nos inspirem, da mesma forma que nós inspiramos os outros. É a nossa luz acendendo, inspirando que outros acendam suas luzes, e de nós, também inspirados nas luzes dos outros, acendamos a nossa. Esse é o processo que nós precisamos respeitar. Porque se nós guardamos para nós, se nós colocamos debaixo do alqueire a nossa luz, nós não contribuímos com aquilo que o Cristo nos disse, amar o próximo. Em essência é isso. Em essência é essa troca. E quando nós falamos desse processo de troca, de amor ao próximo, nós temos alguns desafios. E um deles está tratado nessa segunda passagem, que se intitula A Coragem e a Fé. E essa passagem, ela também se encontra no Evangelho de Mateus, mas em um momento onde Jesus falava com os seus discípulos, com os 12 próximos. E Jesus preparava esses discípulos para todas as agruras, as dificuldades que eles teriam quando Jesus deixasse o planeta. E aí Jesus falava sobre todo o processo de oposição, de críticas que eles teriam. Eles não seriam recebidos com flores, não seriam recebidos com aplausos, seriam perseguidos. E aí Jesus faz essa associação, dizendo que aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas onde está a coragem aqui? Veja, naquela época, reconhecer, confessar, se dizer cristão, trabalhar no cristianismo, simplesmente se reunir para falar do cristianismo, era um risco. Era uma situação que colocava a pessoa em perigo de vida. Portanto, era talvez a ação de maior coragem que a pessoa poderia ter, era justamente se confessar cristão. Hoje, nós não estamos nesse cenário. Principalmente no nosso país, no Brasil, o cristianismo não é perseguido. Mas nós ainda assim precisamos de muita coragem para seguir os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Porque nós vamos enfrentar muita oposição. Vamos enfrentar questionamentos de pessoas que eventualmente nós amamos. E aí a vontade de desistir, a vontade de procrastinar é grande. Bezerra de Menezes tem uma mensagem que se chama Perseverar, onde ele diz, olha só, como é forte esta frase. É fácil começar o apostolado do amor. É fácil começar o apostolado no amor. Como assim é fácil? É fácil porque essa mensagem aqui é maravilhosa. Quem lê se sente tocado num primeiro momento. Difícil você falar assim, eu acredito em Jesus, eu acredito no que ele diz, e nós recebermos, em contrapartida, críticas por isso. Porque é uma mensagem bonita. Só que, e aí vem Bezerra de Menezes nos lembrar, é difícil continuar em direção do remate vitorioso. Para isso, perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir,
perseverar sempre, de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Ou seja, apesar das oposições, apesar das críticas, mas você perdoou aquela pessoa não merecia ser perdoada, você é um bobo, você é um otário. Não, da minha família, aqui é bateu, levou. Você não faz parte da minha família, das pessoas que eu confio. Essas são reações que nós podemos ter. Mas, se nós permanecermos com os nossos valores, firmes neles, nós vamos, ao longo do tempo, temperar, que é isso que o tempo faz. O tempo tempera. Tempera sentimentos, percepções. Quando mostramos firmeza de caráter, as pessoas olham e pensam, nossa, isso é sério mesmo. Esse comportamento tem resultados. E é isso que nós precisamos fazer. Nos inspirarmos para inspirar os outros. Tem um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, e volta e meia, quando eu leio alguma passagem sobre perdão e amor, eu me recordo disso. E por isso que eu falo tanto dessa questão de inspiração. Nos momentos que são mais difíceis, nos momentos mais críticos, quando nós pegamos exemplos práticos, nós nos tocamos e percebemos que é possível. E principalmente quando pegamos exemplos práticos de pessoas comuns, isso faz mais efeito ainda. Porque é fácil falar de Paulo, Jesus, Chico, mas e o comum? E o do dia a dia? E tem um vídeo que se chama, em inglês chama-se Human, mas é alguma coisa assim, falando sobre a humanidade, características da humanidade. E são vídeos de 1 minuto e meio, coisas curtas, sobre vários temas, e um deles é sobre amor. E quem fala esse vídeo sobre amor é um americano, e ele, o vídeo só mostra o rosto, mas dá para perceber a blusa dele, laranja, aquela blusa de presidiário. E ele começa a contar a história dele, como ele conheceu o amor. Ele falava que o padrasto dele o batia, sempre o bateu, e sempre dizia que fazia isso porque ele o amava. Porque doía até mais no padrasto bater nele do que a dor física. Mas ele fazia porque isso era fazer o bem, era a demonstração do amor. E ele cresceu numa região pobre, com violência, com uma visão totalmente distorcida do amor, até que ele comete um crime. E um crime hediondo. Ele assassina uma mulher e a sua filha pequena. E ele é condenado à prisão perpétua. E ele disse que foi na prisão que ele conheceu o amor. O que era realmente o amor. E ele foi conhecer na prisão o amor através de uma mulher que se chamava Agnes. Que eu não sei quem é, não aparece no vídeo. Mas que ele diz que aquela mulher era a mãe e a avó daquela criança que ele assassinou. E que essa mulher não só o perdoou, como ensinou a ele o que era o amor. Ele não fala o que ela fez. Nós não precisamos saber. Mas ela levou o ensinamento do Cristo até o limite. Não somente ela perdoou, esqueceu aquela pessoa, mas ela foi além. Ela auxiliou aquela pessoa. Olha só como isso é difícil. Eu, quando vejo esse vídeo, eu falo, eu acho que eu não conseguiria ter esse desprendimento. Mas, no fundo, é isso que Cristo nos pede. Cada qual tem que enxergar
onde que nós conseguimos, até que nível nós conseguimos trabalhar essa questão do amor. Mas é isso que o Cristo nos pede. Porque isso cria laços, transforma laços e nos inspira. Essa é a coragem da fé. Com certeza essa pessoa recebeu críticas. A família, provavelmente, dessa pessoa não concordou com o que ela fez. Muitas pessoas podem não ter concordado. Mas ela esteve em paz com seus valores. Então é esse o convite que Jesus nos faz quando fala sobre a coragem da fé. Confessá-lo a todo momento. E por fim, quando nós falamos em coragem da fé, o elemento mais prático que Jesus nos ensinou para trabalhar esse tema é fazer 3 coisinhas fáceis. Hoje nós vamos para casa com essas 3 liçõezinhas, tudo tranquilo. Nossa reforma interior está garantida na semana que vem. Se alguém quiser vir, isso está também em Mateus e em Lucas. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. 3 ações simples. Mas veja, brincadeiras à parte, Jesus não está pedindo para nós lermos o Velho Testamento, entendermos tudo o que ali está escrito. Não está pedindo para nós lermos os profetas, não está pedindo para nós decorarmos os evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas, não está pedindo para ler a carta aos apóstolos, nada disso. Ele está pedindo, não tem um vestibular para ser cristão, ele está pedindo que nós renunciemos ao nosso egocentrismo, a nossa visão de que o mundo gira ao nosso redor, tomarmos a nossa cruz, e aqui quero quebrar esse paradigma de que cruz é sacrifício, porque não é. Cruz é morrer em nome de Jesus, não é isso que se trata aqui. É simplesmente nós assumirmos as nossas responsabilidades, porque as dificuldades, os obstáculos, elas são geradas pelas nossas próprias atitudes. Ninguém colocou os problemas que nós temos hoje na nossa frente de brincadeira, porque quis. Deus não é um sujeito sádico que quer atrapalhar a nossa vida, não é isso. Somos nós que buscamos esses obstáculos, quando nós não trabalhamos dentro da harmonia, da faixa de harmonização da saúde espiritual. Então isso é a nossa cruz. A nossa cruz é fazermos de maneira diligente as nossas melhores características, as nossas melhores atitudes, as vocações que nós temos, a nossa missão. E principalmente, aí sim, para encerrar, essa palavra que poucas vezes a gente dá importância, que é o siga-me, ou o vem. Jesus está querendo o que de nós? Jesus está querendo o nosso movimento. O nosso movimento. O amor, para ele ter a potência que ele pode ter na vida de uma família, na vida de uma sociedade, ele precisa de movimento. O amor não é algo que nós vamos guardar no banco. As nossas virtudes nós não vamos colocar num cofrinho. Quando nós colocamos isto em jogo, o pouco que nós sabemos, o pouco que nós já melhoramos, quando nós colocamos isso em jogo, ao querer interagir com o próximo, nós fazemos esse movimento, esse círculo virtuoso do bem, seja na nossa família, seja na nossa comunidade, na nossa vizinhança, mesmo que seja com uma pessoa só. Se de 100 pessoas que ouvirem as palestras que eventualmente sejam dadas aqui, uma se sentir tocada,
e modificada, já vai ser o suficiente para Jesus, para a espiritualidade. Portanto, siga-me é isso. É nós, para usarmos uma palavra da moda, nós viralizarmos o amor. Fazermos das nossas ações, das nossas palavras, um vírus do bem, que contamine as outras pessoas a replicarem esse amor. E assim nós construirmos uma sociedade efetivamente mais justa e, ao mesmo tempo, obtermos para nós a nossa paz interior, a nossa felicidade, que é o que nós tanto buscamos. Portanto, acendamos a nossa luz em toda a oportunidade que nós tivermos no relacionamento com os nossos próximos. Porque é isso que Jesus nos pediu no principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz para todos nós.